Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal The Bamboo Life e hoje vamos estar entrevistando uma pessoa diretamente de Curitiba, a Saemi Murakami. Tudo bem, Saemi? Tudo bem, Honra, e vocês? Tudo ótimo. Bom, vamos lá. Para a gente começar essa entrevista, eu vou querer saber, né, quem é a Saemi. Conta pra gente assim a sua trajetória desde lá da infância, né? Quem foi a Saemi até chegar hoje, né? Essa pessoa que está aí no mundo da música, com várias atuações aí nas mídias sociais. Conta pra gente essa trajetória, Saemi. Bem, eu nasci no Japão, na cidade de Fujiyoshida, na província de Yamanashi. Fica ali no pé do Monte Fuji, então é uma cidade do interior. E vim para o Brasil com quase 2 anos, com a Paula já na barriga da minha mãe. E desde então eu cresci, sempre morei em Curitiba, né? Desde assim que eu cheguei, nunca cheguei a morar ainda em outra cidade. Sou bem curitibana, gosto muito da cidade. E basicamente assim toda a minha formação, desde a infância até então, sempre fui envolvida muito com a música, de forma profunda, né? Então, não que eu tivesse um estudo formal quando pequena, mas já tinha começado a estudar piano, daí fui agregando karaokê, né, canto. Depois também sempre estive envolvida com a dança e eu entrei para o taiko, então de uma forma ou de outra sempre esteve muito ligada à minha formação como ser humana. Saemi, eu fiquei com uma dúvida. Quem é Paula que você comentou durante essa trajetória? Então, quando eu comentei que ela estava na barriga da minha mãe, é porque ela era minha irmã. Assim, ó, meio óbvio, né? Conta pra gente, assim, como que surgiu a ideia de você ser a musicista, né? A pessoa que você é hoje e também conta, assim, pra gente se isso aconteceu de forma natural ou se isso você descobriu com alguma necessidade, alguma outra situação. Bem, como eu comentei antes, eu sempre estive muito ligada, né, fortemente com a música, com várias atividades musicais, interativas. Então, na infância já, além de aprender os instrumentos e gostar bastante de cantar e dançar livremente, nos momentos em que eu brincava sozinha, tem, né, essa fase da nossa infância que a gente acaba brincando com um brinquedo ou outro. Eu gostava muito de brincar de marca-tempo. Então eu ligava a música, né, eu sabia mexer na caixa de som do meu pai, ligava umas músicas que eu gostava e lá na sala tinha um tapete assim em formato retangular, então eu ficava andando em cima das linhas, marcando o tempo, regendo, ou também brincava de composição, fazer músicas, né, escrever letras, mas assim, como na época ainda era muito novinha, e as minhas referências eram muitas músicas assim de desenho animado, anime, aí as letras, claro, condiziam com essa fase, né? Então são letras fáceis, meio de brincadeira, às vezes uma frase não tem muito sentido com a outra, né? Mas o importante para mim sempre foi criar a melodia. Então a letra era só um suporte para que eu pudesse estar cantarolando alguma coisa, algumas palavras em português. Até tinha inventado minha própria língua, né? Mas isso tudo só para dar suporte para a criação melódica das minhas composições. Diante disso tudo, né, assim, essa parte de toda a construção, né, do passado, assim, principalmente falando, né, da música agora, o que foi de mais importante, o que marcou, né, quando que realmente começou a carreira como musicista da Saemi Murakami? Na verdade, não chegou um momento assim que eu bati o martelo e falei, eu quero ser musicista, né? Parecia que esse tempo todo, essa vontade, esse desejo esteve lá dentro de mim, porém eu não estava ouvindo esse desejo, né? E, na verdade, como música sempre fez bastante sentido para mim, foi algo que foi ficando cada vez mais natural. Como se eu aceitasse esse processo cada vez mais, então as coisas foram fluindo. Na época do vestibular, eu estava muito em dúvida entre 4 cursos, porque a gente acaba gostando de várias áreas, né, várias coisas, tem vários hobbies, enfim. Se identifica com várias matérias. Então eu estava em dúvida entre psicologia, arquitetura, música e direito.
direito mais no sentido de poder fazer algo a ver com diplomacia, né? Eu sempre gostei muito dessa parte mais cultural e de intercâmbio, etc. E então, eu escolhi arquitetura. No meio do curso assim, de arquitetura, aquela vontade que eu comentei, aquele desejo que estava dentro de mim foi falando cada vez mais alto. Então eu fiz o primeiro semestre, eu logo tranquei o curso, aí no final, no segundo semestre eu me dediquei bastante assim, para estudar novamente para o vestibular. Aí eu corri atrás da teoria musical e prestei o vestibular no final do ano para música. No caso eu tentei na Federal, Universidade Federal do Paraná, na qual eu fui aprovada. Belas Artes acabei deixando para um outro momento, né? Eu ainda queria muito estudar na Belas Artes, que é uma das escolas assim, que o pessoal acaba conhecendo mais, né? Pelo menos da parte prática. No fim deu tudo certo, eu gostei bastante, inclusive recebi uma homenagem assim, muito legal da universidade no dia da formatura, então acho que é por aí mesmo que eu tenho que seguir caminhando. Conta pra gente assim, porque eu acho que muitas pessoas têm esse medo, né, de largar a faculdade para ingressar na música, na parte artística, e a gente sabe que o nosso país hoje sofre bastante, né, com o investimento, com essa parte de apoio, né, cultural. Então, isso foi difícil para você? Conta pra gente um pouquinho. Tinha sim esse medo, porém, a minha vontade de aprender música, me envolver com a música era tão grande que eu acabei não voltando tanto a atenção para esse ponto. E outra coisa que me ajudou, na verdade, a conseguir realmente trancar o curso de arquitetura para investir na área artística foi o apoio da minha família. A família, amigos, o meu grupo de taiko, o Akaba Taiko, né, da qual eu faço parte. Então, tudo isso confluiu para que eu pudesse me sentir segura em seguir, para poder seguir meu sonho, a minha missão. Como eu tenho esse conforto, né, relativamente falando, da minha família, que me apoia, que me dá lugar para dormir, para morar, comer, não tive tanta essa preocupação inicial. Porém, eu sei que vários músicos têm, claro, realidades distintas, né, e particulares, mas quando você realmente entende o seu propósito ou aquilo que você tem muita vontade de fazer, naturalmente as coisas acabam vindo, se você deixar chegar até você, e você também acaba arranjando um jeito de se virar, sem medir esforços. Então, por mais que às vezes seja cansativo, por mais que exija muito de você no começo, né, para construir uma carreira e se consolidando no mercado, parece que as coisas vêm apenas chegando até você. Você faz um processo que abre portas para outros e você tem que estar sempre ativo, sempre se envolvendo, né? Então, quanto mais você se envolve, conhece gente, se conecta, melhor para você, né? Quanto mais você também mostra seu trabalho na internet, agora é tudo questão de mídia, divulgação, melhor também, né? E você está abrindo suas próprias portas. Então, se atentar sempre aos pequenos sinais, que quando você pode perceber isso, principalmente quando você faz algo que não tem muito a ver, muito sentido com o seu propósito. Por exemplo, você pode gostar de outras coisas, você pode se envolver com outras áreas. Porém, às vezes tem uma ideia que você quer insistir, às vezes não é nem assim algo que você sente tanta necessidade, mas, digamos, é algo do momento, né? E você quer insistir nisso, então você gasta energia, esforça, se estressa, cansa, se frustra e parece que não vem, sabe? Você não tem o retorno que você desejava. Então, acho que nesse momento é bom você parar, né? Refletir novamente, pensar, será que eu estou indo para o caminho certo, né? Como saber se é o caminho certo ou não? E quando você para analisar e enxerga todo o espectro que tem em volta, aí você começa a perceber sinais que vão te encaminhando para o caminho que te deixaria mais, não confortável, mas dentro assim, dessa fluidez dos acontecimentos que acabam vindo até você, né? Você tem que criar oportunidades e perceber se está indo de uma forma que está agregando e a favor do que você quer, né? Do seu objetivo final. Então, se atentar aos pequenos sinais, às oportunidades e também se conectar bastante às pessoas seria a minha grande dica se você quer seguir uma carreira musical. Diante disso, os seus principais trabalhos, assim, quais foram assim os principais as principais conquistas, né, que você teve assim de início para a ascensão dessa carreira? Como eu não tive uma formação sólida de muito investimento na parte erudita, que seria
digamos assim, o estudo mais formal das universidades, eu sempre fiquei um pouco insegura, né, em relação à minha formação. Por exemplo, como é que eu vou estar atuando futuramente como profissional? Isso na época em que estudava, né? E daí, claro, eu fui tentando investir nesse meio tempo em piano, mas as coisas no Brasil estão mudando, né? O mundo também está mudando a forma de interpretar a importância do ensino das músicas, né? De selecionar o que o músico precisa ter como formação. Então não é mais erudito somente, está se voltando muito a olhar ao popular, né? A etnomusicologia, que é uma disciplina dentro da música, está avançando bastante suas pesquisas e conseguindo se posicionar melhor dentro da área, né, para abrir mesmo o horizonte dos músicos e englobar mais músicos de outras formas de interpretação e expressão da arte. Então, com isso, eu fui ganhando mais segurança, descobrindo que existe mesmo esse olhar para outras formas de performance mesmo, né, outros instrumentos. E como o taiko acabou sendo o meu instrumento principal, pois foi o que eu dediquei mais tempo durante a minha vida, né, e mais técnica também, esse olhar da etnomusicologia ou o avanço da música foi me dando mais segurança para estar atuando como profissional hoje em dia. E aí, assim, o que você leva como lição, né, dessa descoberta até a parte que você começou a atuar, né? Eu não sei como eu vou lidar, como que eu vou viver disso, né? Então, assim, você chegou a aprender alguma coisa que você leva, assim, para sua vida, né, dentro dessa trajetória? Bom, hoje em dia eu estou atuando basicamente como professora de música. Eu comentei que não tive uma formação sólida anteriormente, porém sempre fui estudando, né, os instrumentos. Então, dou aula de piano, teclado, canto. E como eu obtive a certificação do taiko ano passado, para instrutora, agora eu posso também estar dando aulas, né, de taiko mesmo, parte técnica. Na verdade, nada impede que você dê aulas de taiko sem ter a certificação. Mas isso, querendo ou não, para mim que sou musicista, dá um pouco mais de credibilidade, né, e confiabilidade também. Então me ajudou bastante, sabe, para impulsionar a carreira na parte do taiko em si. E o que eu aprendi de lição foi puramente identificar os conflitos internos, né, e para isso exige uma base assim, de reflexão. Todos nós temos um momento ou outro em que a gente se questiona, tá lá no canto, quietinho, pensando, e a gente começa a pensar, né, quais são minhas vontades, né, por que eu tô aqui, o que eu tô fazendo da vida, se faz sentido ou não. Então, primeiro é deixar o seu sentimento falar, ver o que ele está pedindo para você fazer, né? E tem gente que ainda vai para o lado mais esotérico, espiritual, né? Então, o que o seu espírito está querendo que você faça na Terra como missão, etc. Eu gosto bastante de acreditar nessa área também. Mas vale comentar das duas formas, né? O segundo ponto é a sessão da autoanálise, né? A autoconsciência. Então, pegar esse sentimento que você está sentindo puramente, né, deixando acontecer dentro de você e refletir em cima disso. Então, o que é isso? Por que surgiu? O que eu preciso fazer para resolver? Isso é um problema para mim ou não? E o terceiro passo seria a autoaceitação. Mas não é somente identificar seus defeitos e aceitar e está tudo bem. Realmente pensar no processo, se isso está te prejudicando ou não, prejudicando outras pessoas. E a autoaceitação tem a ver com entendi que eu tenho esse problema e agora eu preciso trabalhar, né? Se realmente é um problema, né, a palavra em si, então eu preciso fazer alguma coisa para melhorar. E o quarto processo, depois da autoaceitação, é deixar que as coisas fluam e trabalhar para potencializar todas essas suas características que agora você está valorizando ou que você conseguiu melhorar e fazer tudo a favor do seu ser, né? Deixar as coisas mais naturais possíveis para que tudo flua bem e faça você se sentir útil, né? Prestativo, bem consigo mesmo, ter uma saúde boa, seria isso. Para as pessoas se inspirarem, né, com essa história maravilhosa, o que você deixa, né, o que você passa como o seu ikigai, assim, o que é o importante, o essencial, realmente o seu propósito de vida dentro, né, da sua atuação como musicista? É muito importante a gente fazer as coisas que fazem sentido para nós mesmos, né?
parar de tentar conflitar consigo mesmo, e daí entra aquele ponto da autoaceitação, né? O que faz sentido para você, por mais que seja diferente de todas as outras pessoas, né? Por mais que faça você se sentir diferente. O que não precisa ser interpretado como um problema. A gente, como ser humano, acaba querendo sempre estar em comunidade, né? É algo natural nosso, né? A gente é um ser social. Então a gente quer sempre estar conversando com o próximo, tendo as mesmas ideias, se identificando para sentir apoio mesmo, né? Mas eu acredito que você não precisa tirar totalmente a sua essência, né? Na verdade, é muito importante você preservar isso para daí conseguir fazer coisas que fazem sentido e te façam bem e, além disso, útil, né? Então, o Ikigai para mim tem muito a ver com, claro, a missão, né, na Terra, missão da vida, e tem muito a ver com tudo isso, né? O que você pode fazer de melhor com as coisas que você tem, nas condições do momento, que te agregam valor e agregam valor para a sociedade. Particularmente falando, meu Ikigai que eu encontrei ao longo desse processo todo de formação foi ajudar as pessoas através da música. Então, sim, de fato, eu carrego um pouco meio misturado com o lado profissional. Parece estranho? Talvez, assim, a primeiro momento que você me ouça falar possa parecer. Mas, pelo menos dentro de mim faz sentido, pois tem elementos, tem serviços, assim, que eu consigo fazer de forma totalmente voluntária. E tem outros que, claro, tem que ter um certo investimento, porque se eu escolhi isso como profissão principal, né, e na nossa sociedade, no sistema econômico, a gente precisa desse retorno, né? Porém, dá para mesclar. Tem momentos e momentos que você consegue trabalhar de formas diferentes com esse seu propósito, né? Eu vou, né, te fazer uma pergunta, você me responde com uma palavra, uma coisa bem rápida mesmo, tá bom? Tudo bem. Então, vamos lá. Sobre a Saemi, me fala um defeito. Diria complexidade. Me fala uma qualidade. Compreensão. Uma virtude. Ética. Uma lição. Fazer tudo com amor, com bastante sentido. Um trabalho que você realizou, que foi muito importante, marcante. O primeiro que me deu mais assim, impacto foi o Sons Nikkei. Legal, Saemi. Ótimos pontos. Bom, agora que a gente está no final da entrevista, vamos fazer... Conta pra gente, né? Divulga aí o seu trabalho, as redes sociais, como encontrar a Saemi nos perfis. Conta pra gente, por favor. Claro. Obrigada pela oportunidade. Vocês podem estar descobrindo cada vez mais questões do meu trabalho através do Instagram, no perfil JS_Murakami. Lá eu vou postando cada vez mais materiais meus, musicais. E no outro perfil, com amor_Saemi, vocês vão encontrar mais materiais de mensagens, que eu também gosto muito de trabalhar com essa parte, desenho, mensagens, é algo mais informal. No Facebook também, com Amor Saemi. E se for para o lado um pouco mais assim, musical mesmo, além do Com Amor Saemi, tem o Murakami J Saemi, que é o perfil pessoal do Facebook. No YouTube vocês podem acessar meu canal, procurando por Saemi Murakami. É um nome simples de gravar. Lá vocês também vão encontrar materiais musicais e coisas que eu andei compondo. Muito obrigado a todos por estar acompanhando a gente em mais uma entrevista. E fiquem atentos aí com os takes e uma palhinha do trabalho da Saemi. Até logo. Até, obrigada!